Então, pessoal, dando sequência aqui com o terceiro e último vídeo dessa série, questionando se o conservadorismo pode ser considerado uma ideologia, né? Então, nós apresentamos no segundo vídeo a visão do João Pereira Coutinho, na verdade baseada no trabalho de Samuel Huntington, que defende que o conservadorismo pode ser considerado uma ideologia, mas é uma ideologia que tem uma especificidade, que ela é de característica posicional e reativa, em contraponto a ideacional e ativa, que são as ideologias mais comumente consideradas como tal, como o comunismo e até mesmo o fascismo, né? A diferença então básica delas é isso, né? Que primeiro que o conservadorismo via de regra ele só reage a situações, quando principalmente quando se sente ameaçado, sente ameaçado aquelas convenções, aquelas tradições que definem a sociedade como ele conhece. É, e ela é então posicional porque ela é num momento histórico bem definido para lidar com aquelas necessidades daquele momento, né? Já então o Russell Kirk no A Política da Prudência tem uma visão diferente. Então, primeira coisa, ele já chega, digamos, dando nos dedos, né? Quando ele apresenta os vícios da ideologia, que são três, segundo eles. Primeiro, ele define a ideologia como uma religião invertida. Né? Enquanto, por exemplo, o cristianismo, a doutrina cristã defende uma salvação pela graça que é pós-morte, a ideologia põe no lugar uma salvação coletiva aqui na Terra por meio de uma revolução e da violência. Né? Então, a ideologia, segundo ele, herda o fanatismo que algumas vezes afetou a fé religiosa e aplica essa crença intolerante a preocupações seculares. Então, é basicamente uma religião invertida. O segundo ponto que ele traz é que a ideologia faz o entendimento político algo impossível, porque o ideólogo ele já parte daquelas ideias pré-concebidas e ele não aceita nenhum desvio daquela verdade absoluta de sua revelação secular. Né? Então, eu acho que principalmente as ideologias esquerdistas é muito claro isso, né? Que eles têm aquela verdade absoluta e tudo gira em torno daquela revelação do senhor Karl Marx, por exemplo. É, e o terceiro ponto é que ele fala que os ideólogos acabam então por competir entre si, em uma imaginada fidelidade à sua verdade absoluta. E eles são muito rápidos em denunciar os desviantes ou traidores dessa sua ortodoxia partidária. Daí ele traz aqui como exemplo as brigas internas entre trotskistas e stalinistas. E aí, em contrapartida, o que ele faz? Ele posiciona justamente a prudência, né, a política da prudência, que ele chama, que é a essência do conservadorismo político defendido por Kirk. E ele, da cada desses três vícios, ele apresenta a política da prudência como digamos assim, o antídoto, né? É... Então ele fala do primeiro ponto da ideologia, que é uma religião invertida, que o político prudente sabe que utopia significa lugar nenhum. Que, aliás, poucas pessoas sabem, mas o significado literal de utopia é lugar nenhum. Então é isso, que não se pode marchar em direção a uma certa Sião terrena, que a natureza e as instituições humanas são imperfeitas e que a justiça, entre aspas, agressiva na política acaba em massacre. A verdadeira religião é uma disciplina para a alma, não para o Estado. Então foi o que eu falei antes, que a essência do conservadorismo de Kirk é que ele é uma questão de espírito, né? O segundo ponto, então, ele fala justamente, contrapõe essa questão de que o compromisso político não se pode alcançar na ideologia, mas o político prudente ele tem plena consciência de que o propósito do original do Estado é manter a paz e que isso só pode ser alcançado via manutenção de um equilíbrio tolerável entre os grandes interesses da sociedade, né? E ele aponta que as atrocidades ideológicas do terceiro mundo nas últimas décadas ilustram esse ponto, né? De como que você não ter não fazer nenhum tipo de concessão acaba levando à violência somente, né? Então ele cita os massacres no Congo, Timor, Guiné Equatorial, Chad, Camboja, Uganda, Iêmen, El Salvador, Afeganistão e Somália.
A política prudencial, segundo ele, busca a reconciliação, não o extermínio. E o terceiro ponto é justamente que, né, as ideologias têm essa questão do faccionismo muito feroz, e já os políticos prudentes, ele rejeita a ilusão de uma verdade política absoluta, diante da qual todo cidadão deve se curvar. Ele entende que as estruturas políticas e econômicas não são meros produtos de uma teoria, a ser erigidos num dia e demolidos no outro. Pelo contrário, instituições sociais se desenvolvem ao longo dos séculos como se fossem orgânicas. Os conservadores, em nítido contraste, têm o hábito de jantar com a oposição. Né? Então, é justamente para contrapor isso aí, a questão da ideologia, que é uma teoria, é uma questão metafísica, abstrata, são ideias que teoricamente vão resolver todos os problemas do mundo, como o Sr. Karl Marx lá na sua Revelação, mas que na prática só leva à destruição e à violência. Por quê? Porque elas são absolutamente descoladas da realidade. E aí, então, o contraponto exatamente da política da prudência, do conservadorismo, é que ele é isso. Ele é baseado ele é fundado, ele está fundamentado em costumes, convenções, na longa experiência da espécie humana, né? E aí o Kirk ele até se questiona assim: por quanto tempo podemos sobreviver com uma nação livre, uma vez que a palavra ideologia, com seu poder corruptor, foi confundida como a guardiã da liberdade ordenada? Né? Então, e ele ataca justamente quem diz assim: não, mas ideologia não significa o poder das ideias, o mundo é governado por ideias, boas e más. Então ele fala isso que não, que na verdade o significado o significado da ideologia mais concretamente, ele é abstrato, ele é baseado em sonhos, ele não tem relação na maior da parte das vezes com a realidade pessoal e social. E por isso que ele defende que o conservadorismo não pode jamais ser confundido com uma ideologia. Porque a ideologia é metafísica e o conservadorismo, a política da prudência, é algo realista, é fundamentado na convenção, na experiência humana, na tradição, né? Então isso é um ponto muito importante. Eu sempre me questiono quando eu vejo assim essas visões assim, de mudanças abruptas da sociedade. Eu sempre me questiono, mas vem cá, será que séculos de experiência humana que criaram esse arcabouço de sociedade que nós conhecemos não vale nada, né? Então, e aí isso traz a outro ponto. Como essas questões de experiências humanas, essas questões de convenções, tradições são algo muito particulares de cada sociedade, então isso faz também, de certa forma, que o conservadorismo seja algo bastante camaleônico, digamos assim. Então, dependendo das origens, das tradições daquela sociedade, ele vai ter determinadas características. Isso faz com que também, em determinados períodos históricos, o conservadorismo possa se posicionar de uma forma, em determinados períodos históricos de outra. Porque ele não tem ideias preconcebidas, ele não tem uma Sião, uma terra santa, onde todos os homens utopicamente devem agir de determinada forma. Mas não. Ele olha a realidade, ele se baseia, se fundamenta na tradição, nas convenções e na experiência humana para definir quais são aquelas instituições que devem ser mantidas para ter uma vida social equilibrada e quais aquelas que em determinados momentos têm que ser reformadas, né? De acordo, de novo, com aquilo que a sociedade experimenta, que com o tempo, com o crivo do tempo se demonstra que é um bom caminho, né? Então, jamais mudanças abruptas, somente mudanças pautadas pela prudência, é a melhor palavra que define tudo isso. Então eu queria para fechar assim só a visão do Kirk, apresentar rapidamente, bem rápido, os 10 princípios conservadores segundo o Kirk.
O primeiro é que o conservador acredita que há uma ordem moral duradoura, né? Então, que é isso, que existem algumas verdades morais que são permanentes. As coisas permanentes, como dizia Edmund Burke. O segundo ponto é que o conservador adere aos costumes, à convenção e à continuidade. Então, essas três palavras são muito importantes para o conservador. O terceiro é que os conservadores acreditam no que pode chamar de princípio da consagração pelo uso. Então, é isso. Eles percebem que nós hoje somos anões nos ombros de gigantes, né? Que são quem são os gigantes? São os nossos antepassados que construíram a sociedade da forma como a gente conhece. Então, por isso que o conservador é contra qualquer mudança abrupta dessa sociedade. O quarto ponto é que os conservadores são guiados pelo princípio da prudência, né? Que é a palavra-chave. O quinto é que os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Né? Então é isso que nem todas as pessoas são iguais, então você não pode botar tudo no mesmo saco e dizer que todas as pessoas têm que agir dessa forma. É nesse sentido que ele fala o princípio da variedade. O sexto ponto é que os conservadores são disciplinados pelo princípio de imperfectibilidade. Então o conservador reconhece quão falha é a natureza humana, quão imperfeita ela é. Né? E por isso que você não pode ter lá os anjos que vão organizar e planejar nossa sociedade para o bem de todos. O sétimo ponto é que os conservadores estão convencidos de que a liberdade e a propriedade estão intimamente ligadas. Por isso que o conservador jamais fuja de qualquer conservador que se diga contra a propriedade privada, porque ela é uma essência da visão conservadora. Só existe liberdade quando você tem liberdade de possuir, de ter propriedade. O oitavo ponto é que os conservadores defendem comunidades voluntárias, da mesma forma que se opõem ao coletivismo involuntário. Então, se você quer viver assim numa sociedade que compartilha, que não tem, de repente, não visa lucro, que tudo é compartilhado, você pode até fazer se você quiser, mas tem que ser de uma forma voluntária. Jamais um coletivismo involuntário, onde todos são obrigados a fazer aquilo. O nono ponto, então, é que o conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Então, para o conservador é muito importante que exista um limite sobre o poder, né? Porque ele sabe da imperfectibilidade humana, então você não pode ter poder concentrado na mão de poucos, né? Muito poder, principalmente. E o décimo ponto é que o conservador razoável entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. Então o conservador não é um puro, simples mantenedor do status quo. Ele reconhece a necessidade de mudança, mas essa mudança ela tem que ser pautada pela prudência. É um progresso gradativo. A sociedade, de uma forma geral, progrediu gradativamente historicamente, mas tem que ser dessa forma, jamais com mudanças abruptas. É algo contínuo e paulatino. Bom, agora para fechar, eu queria tentar justamente compatibilizar essas duas visões, né? Então, perceba que, do meu ponto de vista, eu não acho que elas são visões tão incompatíveis assim. Porque quando João Pereira Coutinho, baseado em Samuel Huntington, fala que a ideologia conservadora é algo posicional para determinado momento, com situações, circunstâncias históricas, então isso aí, de certa forma, está em linha com o que Kirk fala, que é uma experiência humana, que tem que ser baseado nas convenções, que é algo assim da realidade momentânea e histórica de uma determinada sociedade. Então eu não acho essas visões assim necessariamente tão incompatíveis. Agora, eu particularmente prefiro a visão de Kirk. Por quê? Porque para mim, eu acho que ao estabelecer essa linha mais assim dura entre o conservadorismo político, né, o conservadorismo de outras visões políticas que são ideologizadas, ele cria uma divisão mais clara, mais bem definida, né? Então ele diz assim, não, conservador
é uma visão que é pautada pela prudência, é uma visão que é pautada numa questão mais uma visão realista do mundo, não é baseada em abstrações, em sonhos, em puras teorias, em contraponto às ideologias que são pura e simplesmente uma questão metafísica, abstrata. Então acho que é uma divisão mais clara. Eu particularmente prefiro a visão de Kirk nesse sentido, né? E para finalizar, né, esse vídeo, vamos aproveitar esse momento para falar, para dar um exemplo muito claro dos últimos dias do quão mal faz a ideologização de tudo, né? Então você tem agora essas greves acontecendo no metrô de São Paulo, deixando a população aí que depende de metrô para o seu transporte no dia a dia absolutamente à mercê, né, de meia dúzia de vagabundos, vamos usar a palavra clara, porque são trabalhadores que têm bastante regalias, não ganham mal, tá? E aí deixa à mercê aí toda uma população por causa de uma visão, de uma ideologia nefasta que está por trás desses sindicatos, que são principalmente uma visão esquerdista. Então eles tentam criar essa suposta luta de classe entre os metroviários, que são explorados pelos patrões. Mas quem que são os patrões, na verdade, se é uma estatal? Então é toda a população. Então, meu querido, se você trabalha para mim como cidadão, me faça o favor e volte a trabalhar. Então é isso. Esse é um malefício. E tudo, o menos que se pode dizer desse... você pode falar qualquer coisa dessa greve, menos que existe uma prudência por parte desses sindicalistas, né? Tudo que menos tem é prudência. Então não é, então é importante destacar isso como um exemplo claro do que o Kirk aponta muito de quanto a ideologia ela faz mal, porque ela não leva ao diálogo. É somente a prudência, né, uma prudência política que leva ao diálogo e à resolução dos problemas. Então é isso, pessoal, que eu fico aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série e eu fico aí aberto a comentários e a discutir com vocês quando vocês quiserem. Um grande abraço, até a próxima.